Muito bom. Agora que nós temos então o nosso CSS gerado com os prefixos, né, usando lá o gulp autoprefixer, eu quero também aproveitar que a gente está falando de CSS e eu quero minificar esse CSS aqui, tá bem? O que seria minificar? Basicamente é remover espaços em brancos, remover comentários, tá bom? Remover quebras de linha, tá bem? Por que isso? Porque em projetos grandes, onde o CSS pode ficar bem extenso, você remover esses espaços desnecessários, essas quebras de linhas, vai fazer com que o seu arquivo CSS fique menor e aumente a performance, né, no cliente final, tá bom? Principalmente se o usuário tiver num aparelho mobile, por exemplo, num 3G meio fraco, dentro do metrô, enfim, tá bom? Então, uma forma da gente melhorar a performance é reduzir o tamanho dos arquivos, principalmente arquivo de imagem, arquivo de JavaScript, a gente já vai ver algum desses outros arquivos também. Mas por hora, já que a gente está falando de CSS, vamos aproveitar e minificar este arquivo CSS, ok? Para a gente minificar o arquivo, a gente vai utilizar um outro plugin chamado CSS Nano, tá bom? Ele também é um plugin do Gulp, ok? Então vamos lá, npm, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, desse jeito, isso aí. Fazer o seguinte, trazer para cá, muito bom. npm install gulp css nano, css nano, desse jeito. Colocar este cara em desenvolvimento, né, em dependência de desenvolvimento, e vamos dar o enter, ok? Mas antes eu preciso primeiro passar a versão aqui, não posso me esquecer disso aqui, tá bom? Então a versão que a gente vai utilizar é o 2.1.3, ok? Então deixa eu aumentar o zoom aqui, npm install gulp css nano, a versão 2.1.3. Maravilha. Enter. Ok. Projeto então instalado. Vamos usá-lo no nosso gulp file. Eu vou vir aqui em cima. Const css nano vai receber require gulp CSS Nano, já está aqui. Aqui, opa, aqui. E vamos usar este CSS Nano aqui. Então, depois de eu executar aqui o prefixer, eu vou vir aqui, continuar com o pipe, tá? E aí, então, passar o CSS Nano. Vamos dar uma olhada. E vamos vir aqui, então, agora, novamente, npx gulp. Esperar um pouquinho. Tá lá. Então, se eu abrir o meu main.css, tá lá. Temos tudo numa única linha, ok? Mas, se você tiver um olhar um pouquinho mais atento, você vai reparar que aconteceu algo esquisito. Aonde foram parar os nossos prefixos? Tá? Eu tenho tudo numa linha única, mas também eu perdi os nossos prefixos. Tá? Como que a gente vai fazer para resolver isso, ok? Bom, na verdade, o CSS Nano, ele tem dentro dele um autoprefixer, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou mais utilizar o autoprefixer que a gente instalou na aula passada, ok? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, no nosso gulp file. Posso até comentar isso aqui, tá bom? Só para deixar como referência para vocês aí. Comentei este cara, e isso daqui não vai mais ser, eu vou até comentar também, pronto, tá bem? Nós não vamos mais executar este comando, tá? O que eu vou fazer, na verdade, no CSS Nano, é passar um objeto de configuração desse jeito, tá bom? Porque, como eu falei, o CSS Nano, ele já tem dentro dele o autoprefixer. Se a gente vir aqui em Node Modules, olha só, eu tenho aqui embaixo. Deixa eu dar uma olhadinha, CSS Nano. Aqui, eu tenho aqui o CSS Nano. E eu tenho aqui, ó, um pack de JSON, tá? Deixa eu aumentar o zoom um pouco. Tá lá, olha só. Ok? Ó, eu tenho todo esse cara aqui é referente ao CSS Nano. E aqui eu tenho um pack de JSON. Se eu abrir esse pack de JSON, pessoal, olha só, dentro das dependências de desenvolvimento, nesse caso é desenvolvimento, tá? Não é desculpa, dependência de produção, não é dependência de desenvolvimento, tá bom? Nesse caso, por quê? Porque quando a pessoa que desenvolveu esse plugin precisa
que o auto-prefixer seja levado para o servidor, seja instalado e tudo mais, tá bom? Diferentemente aqui das dev dependencies, que foram coisas, digamos assim, usadas para desenvolver este plugin. Mas isso não vem ao caso agora. Mas se eu olhar aqui nas dependências de produção, eu tenho o auto-prefixer. Tá bom? E o gulp auto-prefixer que a gente instalou na aula passada, ele também tinha um auto-prefixer dentro dele, tá bem? Então esse cara aqui já usa o auto-prefixer, por isso que eu precisei, por isso que na verdade eu posso desinstalar esse cara, né? Aliás, desinstalar é um assunto que eu ainda não falei, vamos desinstalá-lo do nosso projeto? Olha só, se eu olhar aqui no pack de JSON, eu tenho um auto-prefixer aqui listado como dev dependencies, né? Então vamos aproveitar e desinstalar esse cara, vou vir aqui, ó. Para eu instalar é npm install, certo? npm install. Para desinstalar é npm desinstall. Não, brincadeira, é uninstall, ok? npm uninstall. Eu vou vir aqui então, gulp auto-prefixer, desse jeito, e passo também o "-d" maiúsculo para que seja removido também do nosso pack de JSON. Vou dar um Enter. Tá lá, arquivo removido. Agora basta a gente utilizar o auto-prefixer aqui no CSS Nano, nas configurações dele. Então, para isso, eu vou passar aqui o auto-prefixer. Agora não é mais só o prefixer, tá bem? Não é mais só o prefixer, é auto-prefixer, desse jeito. E aqui, este auto-prefixer vai receber um outro objeto de configuração. Esse objeto vai ser uma lista de browsers que eu quero dar suporte, tá bem? Uma lista de browsers, então é um array. Ok? E eu preciso passar aqui também um add true para que ele consiga incluir no arquivo minificado, tá bom? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é eu passar algumas strings que representam uma lista de browsers, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, maior do que 1%. Se o browser em questão tiver aí uma utilização, né, maior do que 1%, ele vai incluir os prefixos correspondentes lá no arquivo final, tá bem? E eu também quero passar uma outra string aqui, falando que são as últimas duas versões que eu quero, tá? Então, qualquer uma dessas regras aqui, digamos assim, qualquer uma dessas regras, se forem satisfeitas, ele vai incluir os prefixos necessários no arquivo final. Se eu salvar, vamos rodar aqui novamente o npx gulp. Gerou o nosso arquivo. Vamos dar uma olhada aqui no arquivo final e tá lá. Temos um arquivo completamente minificado e também com os prefixos necessários para que tudo funcione da melhor maneira possível. Bacana, pessoal? Então é isso. Matamos mais um assunto aqui. No próximo vídeo a gente continua. Um abraço, até lá.